Boa tarde. Vamos começar mais uma live. Deixa eu colocar o título aqui. Como seu desenvolvimento profissional pode servir ao reino. Andréia, seja bem-vinda. Tá dando para me ouvir bem? Tá tudo tranquilo, Andréia? Me diz aí para eu já começar. Por favor. Oi, Rosane, seja bem-vinda. É um prazer ter vocês aqui. Tá dando para ouvir bem? Tá tudo direitinho? Que aí eu já começo com o assunto. Beleza, obrigada. Porque eu quero falar hoje e para ter tempo, assim, se houverem perguntas, para a gente poder conversar. Oi, Pastor Jonas, seja bem-vindo. Para dar tempo da gente poder conversar, eu já vou entrar logo no assunto, né? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Santos. Eu sou socióloga de formação, sou pastora na igreja, mas também sou professora, tenho formação em coaching e trabalho com desenvolvimento profissional. Eu creio que minha missão é ajudar você a conectar a vida profissional com vida ministerial. Eu acredito que você não precisa ter duas vidas separadas, né? Que você pode ter uma vida próspera e abundante sem abrir mão do seu chamado. Boa tarde, gente. Pastora Dani, tô vendo aqui também. Obrigada pelo feedback. Então, o tema que eu propus hoje é como seu desenvolvimento profissional pode servir ao reino. Isso por quê? Porque muitas vezes nós tratamos como duas coisas separadas, né? Minha vida profissional, minha vida ministerial. E elas duas nem sempre conversam e às vezes parece que vivem em pé de guerra, uma brigando com a outra, né? E eu acredito, como eu já falei no início, na abertura, que não precisa ser assim, né? E hoje eu escolhi falar sobre como o seu desenvolvimento profissional, como o fato de você se desenvolver profissionalmente, pode sim abençoar o reino, para mostrar para você que as duas coisas não são conflitantes, pelo contrário, elas podem se somar, tá? Então, para começar, primeiro a gente precisa falar sobre reino, né? O que seria reino de Deus? Porque se o meu desenvolvimento profissional vai abençoar o reino, então eu preciso primeiro entender o que a gente está tratando aqui como reino, para a gente estar falando a mesma língua, né? Jesus, nos evangelhos, em nenhum momento ele diz o que é o reino. Tipo, o reino é isso e aquilo, né? Pelo menos eu não encontrei. O reino, Jesus dá pistas do que ele é, né? Ele diz, é semelhante a isso, parece com aquilo. E ele vai dando pistas de como é o reino de Deus, do que seria o reino de Deus. E, dentre essas pistas, ele fala da parábola do fermento escondido na massa, né? Se você lembra dessa parábola, ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que pegou um punhado de fermento e escondeu dentro da massa. E aquela massa toda cresceu, né? Então, a gente pegando essa parábola, a gente entendendo esse fermento como nós, como o sal da terra, como sendo nós, né? Quando nós estamos inseridos na massa, e vou entender a massa aqui como a sociedade, nós temos o poder de levedar toda a sociedade, ou seja, deixar a nossa marca, fazer crescer, fazer aquela massa crescer, né? E quando a gente pensa num bolo, numa massa de pão, a gente quer que ela cresça, então é algo positivo. E também uma outra pista para a gente sobre reino de Deus, para a gente entender e para a gente falar aqui a mesma língua, é que o reino de Deus é onde Jesus reina, né? Você concorda comigo? Se você concorda, manda o coraçãozinho aí, né? Se o reino de Deus é onde Jesus reina. Se Jesus reina no meu coração, a partir do momento que eu aceito Jesus como o sacrifício de Jesus como suficiente para me salvar, ele se torna o meu Salvador, o Espírito Santo habita dentro de mim,
aqui Jesus reina. Então o reino de Deus se estabeleceu dentro de mim. E assim lá em Filipenses diz, Efésios 1:22 diz que todas as coisas ficaram sujeitas debaixo do senhorio de Jesus. Então, onde Jesus reina, né, ali é o reino de Deus, ali é estabelecido o reino de Deus. Então, isso tudo para quê? Para dar pistas, como eu falei, Jesus ele vai dando pistas e eu vou seguindo meio a linha de Jesus, né? Jesus, o reino de Deus é difícil de ser definido certinho, mas eu entendo que o reino de Deus é estabelecido no meu trabalho quando eu, serva de Deus, vivendo debaixo da autoridade de Jesus, eu vou e coloco ali e vivo aquele lugar vai estar debaixo do senhorio de Jesus. Todas as minhas ações estarão debaixo do senhorio de Jesus. Por exemplo, eu sou professora numa escola. Quando eu estou ali na escola, exercendo o meu ofício, exercendo minha profissão, debaixo do senhorio de Jesus, porque minha vida está... Então, o reino de Deus não tem separação entre igreja e vida. É tudo uma vida só. E a minha vida está debaixo do senhorio de Jesus. Então, não importa se eu estou no púlpito pregando ou se eu estou numa sala de aula ensinando sociologia. Ali o reino de Deus está estabelecido, porque eu estou debaixo da autoridade de Jesus. Aquela sala de aula está debaixo da autoridade de Jesus. Então, o reino de Deus está sendo estabelecido ali. Então, todas essas dicas nos levam a entender que reino de Deus é diferente de igreja. E a primeira marca que a gente precisa deixar, porque o conflito que a gente sente entre se desenvolver profissionalmente ou servir ao reino, ele existe porque a gente entende o reino como a igreja. Concorda comigo? Né? Porque se o reino é a igreja, se eu entendo o reino de Deus como sendo a igreja, ora... O que eu vou preferir? Eu vou preferir fazer uma faculdade, por exemplo, ou abrir uma célula. Um exemplo. As duas coisas não são excludentes, tá? Mas eu vou escolher ir ao culto durante a semana. Eu vou ter que escolher ser crente domingueiro e ir no culto só no domingo, né? Ou eu vou fazer uma faculdade. Quando esse conflito existe é porque eu estou entendendo o reino de Deus como sendo a igreja. Mas se eu entendo o reino de Deus como maior que a igreja, né? Não que a igreja sempre não seja importante, a igreja é importante, a comunhão é importante, mas o reino de Deus ele é maior do que a igreja. A igreja está dentro do reino, né? A igreja faz parte do reino, mas a igreja não é o reino. Porque se a igreja é o reino, tudo que eu faço fora da igreja é dispensável, baseado em Mateus 6,33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu entendo o reino de Deus como igreja, eu só tenho que fazer as coisas da igreja. Tudo que eu fizer fora, parece que eu estou deixando Deus de lado. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, né? Eu hoje falo sobre isso porque isso foi um conflito dentro de mim, né? Quando eu fazia a faculdade, às vezes eu me sentia como se eu estivesse deixando Deus de lado porque eu estava escolhendo ir para a faculdade ao invés de ir para o culto durante a semana, por exemplo. Só que eu não estava deixando Deus de lado. Deus é Senhor da minha vida. Onde eu estiver, Ele continuará sendo Senhor, né? Isso é uma coisa mais de como você vive o evangelho, se você vive de verdade ou se você vive um evangelho só na igreja, né? E nós devemos viver um evangelho de verdade, né? Olá, Andréia, seja bem-vinda. Então, essa diferenciação entre reino e igreja é importante para a gente entender que o que eu faço fora do templo, porque fora da igreja eu não faço, né? Porque se eu sou serva de Jesus, eu estou no corpo de Cristo, inserida no corpo de Cristo. Então, eu estou querendo dizer igreja aqui no sentido de templo, da instituição ali, né? Tudo que eu faço fora do templo, parece que eu estou deixando Deus de lado. Mas se eu amplio o meu entendimento de reino de Deus, eu consigo entender que eu vivo para o reino, mesmo quando eu estou fora do templo, mesmo nas minhas ações fora do templo. Tá? E eu quero deixar aqui, sempre a marca, eu sempre repito isso, que existem pessoas que são chamadas para servir ao templo. E não tem nada de errado nisso,
né? Essas pessoas não estão vivendo menos o reino por causa disso. A gente vive a plenitude do reino de Deus na nossa vida quando a gente está no lugar que Deus quer que nós estejamos, seja dentro ou fora do templo. Então tem pessoas, por exemplo, um pastor de igreja, pastor presidente, ele provavelmente foi chamado para servir no templo e não tem nada de errado nisso. Eu me entendo como bivocacionada. Eu tenho um serviço no templo e um serviço fora do templo. E os dois são minha missão. Os dois são chamado. E existem pessoas que são chamadas para servir fora do templo. E nem por isso elas têm menos chamado, menos missão, são menos importantes, né? Eu vou fazer uma live aqui que eu vou falar, inclusive, sobre essa hierarquia espiritual, tá? Então, acertado esse entendimento, sejam bem-vindos, Fabrício, né? A Kézia, Júlio, Débora, sejam bem-vindos, gente. E se você conhece alguém que pode se beneficiar dessa live, dessa conversa, desse bate-papo sobre vida profissional e ministerial, convida ela pelo aviãozinho aqui, né? Manda aí por direct que vai ser bem-vindo. Então, tendo esse entendimento de que quando eu estou fora, eu também estou servindo ao reino, né? Eu não estou deixando de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Como que o reino de Deus pode se beneficiar do meu desenvolvimento profissional, né? Eu coloquei aqui 4 itens. Poderia falar de mais, mas eu escolhi para a live ser objetiva falar de 4. Se vocês forem pensando em alguma coisa, o que você acha aí? Você que está me assistindo ao vivo, como que o reino de Deus pode ser beneficiado pelo seu desenvolvimento profissional? Eu vou falar aqui as 4 coisas que eu enxerguei, tá? Então, como o reino ganha? Primeiro, uma igreja, e aí eu tô falando do templo, com conhecimento técnico. Seja bem-vinda, Brenda. Uma igreja com conhecimento técnico. Por quê? Se você está se desenvolvendo profissionalmente, você está estudando e aprendendo coisas da sua área profissional, seja ela qual for. No meu caso, por exemplo, vou usar a minha vida como exemplo. Eu trabalho aqui, né? Isso aqui é meu trabalho também. Então, aqui, para fazer isso que eu faço aqui, eu fui estudar coaching, eu fui estudar diferentes técnicas de liderança, eu fui estudar desenvolvimento pessoal, eu fui estudar administração do tempo, eu fui estudar marketing em redes sociais. E isso tudo fui estudar pensando no meu desenvolvimento profissional. Só que hoje isso serve à igreja, né? Eu não fui aprender pensando em servir a igreja com isso. Não a igreja no sentido templo, mas sim aprender a servir meus irmãos, isso sim, né? Mas eu não fui com a intenção de servir ao templo. Mas hoje o meu conhecimento técnico serve à igreja. O meu conhecimento de redes sociais ajuda na administração das mídias sociais da igreja. O meu conhecimento de ferramentas digitais tem ajudado os irmãos, principalmente nesse período de quarentena. Vira e mexe eu gravo um tutorial. O meu conhecimento técnico, que foi nada a ver com igreja, foi para fora do templo completamente, hoje serve a igreja. E a gente pode pensar isso em diferentes profissões, né? Até eu mesma como professora. Quando eu me desenvolvi profissionalmente, fui fazer uma faculdade, estudei história, estudei filosofia, estudei sociologia, estudei teologia, né? Porque eu estudei uma faculdade católica e fiz algumas disciplinas lá de teologia. Isso tudo me ajuda a servir a igreja na escola bíblica, porque eu sou professora da escola bíblica. Então, o conhecimento que eu adquiri fora acaba que serve ao templo. E aí a gente pode pensar em infinitas profissões. Um contador, por exemplo, pode servir a igreja com conhecimento técnico. Porque às vezes a gente faz a obra de Deus, não sei se vocês concordam comigo, mas se você concorda, dá um coraçãozinho aqui, compartilha nos comentários, que a gente vai conversando. Mas às vezes a gente leva a obra de Deus, no sentido do templo, de maneira amadora. E amadora porque eu oponho amador a profissional, tá? O amador é aquele que faz como dá, né?
e faz quando dá. O profissional é aquele que tem comprometimento, ainda que ele não tenha um título, um diploma, mas o profissional ele tem comprometimento com aquilo que ele está fazendo. Então, às vezes a gente faz a obra de Deus de maneira amadora, descompromissada, de qualquer jeito, quando dá, do jeito que dá. E a obra de Deus não pode ser feita assim, dentro ou fora do templo. Então, quando eu me desenvolvo profissionalmente, o conhecimento técnico que eu adquiro me ajuda a fazer a obra de Deus de maneira profissional. E profissional eu quero dizer com comprometimento, com qualidade, com excelência. Então, uma pessoa que foi estudar contabilidade e é contador, ele pode servir ao templo, servir a igreja no templo com seu conhecimento técnico. Da mesma forma, um administrador, um eletricista, na nossa igreja a gente tem um técnico de aparelhos de ar-condicionado, e ele está sempre lá fazendo manutenção, com o serviço dele. E ainda que ele seja pago para prestar esse serviço, porque não é todo trabalho na igreja que tem que ser voluntário, né? O voluntário é aquele que quer ser voluntário, não é porque eu tenho conhecimento que eu sou obrigada a fazer o serviço na igreja de maneira voluntária. Eu não penso assim. O voluntário é aquele que quer ser voluntário, porque a partir do momento que isso é minha profissão, é o meu sustento, né? Então eu vivo disso. Eu vou fazer gratuitamente se me couber, se me convier, se aquilo eu desejar entregar como oferta, mas não acho que é obrigatório, tá? Então, enfim, o primeiro ponto. Uma igreja com conhecimento técnico. E uma igreja com conhecimento técnico, ela tem uma vantagem por si só, no sentido de fazer as coisas de maneira bem feita, né? Porque se eu tenho um corpo de membros que pode servir com conhecimento técnico em diferentes áreas, o trabalho vai ser mais bem feito, né? Porque vai contar com aquele conhecimento específico. E isso não dispensa a unção, o chamado, porque, como eu disse no início, tudo que eu faço é com unção. Não importa se eu estou dando aula, se eu estou fazendo uma live, ou se eu estou pregando um prego, ou se eu estou lavando minha louça, né? Tudo que eu faço é com unção. E uma mensagem que eu sempre quero passar é isso, de a gente viver uma vida integral para o Senhor Jesus, né? Tudo que eu faço louva ao Senhor. A pastora Daniela Atanásio está falando aqui, eu já tive essa sensação. Pensa assim também. É muito comum, né? Que bom que eu não estou falando sozinha, vocês estão se conectando. Então esse é um primeiro ponto, conhecimento técnico. O segundo ponto é recurso financeiro. Porque com o seu desenvolvimento profissional, existem pesquisas que mostram que quanto maior o grau de estudo, maior o salário, né? Mas não quero dizer apenas de grau de estudo no sentido de ensino médio, faculdade, pós-graduação. Não. Quanto mais você se desenvolve profissionalmente, você faz cursos, estuda, se desenvolve de uma maneira completa, né? Maior é a sua remuneração no mercado de trabalho. Então, se a gente conta com profissionais que se desenvolvem, que investem na sua profissão, em geral, esses profissionais serão mais bem remunerados. E eles sendo mais bem remunerados, são cristãos com mais dinheiro. Cristãos com mais dinheiro podem investir mais na obra. Concorda comigo? A Brenda está falando. Com unção também na carreira profissional. Com certeza, Brenda. Temos que ter unção, e unção é capacitação vinda do alto, né? Eu entendo assim, para tudo que a gente faz, porque tudo que eu faço Deus está dentro, né? Não tenho como separar, eu não separo Deus na hora que eu tô com meu filho ou na hora que eu tô pregando. Não, a gente precisa gerar esse entendimento de uma vida missionária integral. Tudo que eu faço louva o nome do Senhor. E tudo que eu faço intencionalmente para louvar ao nome de Deus. Seja bem-vinda, pastora Sara. Seja bem-vinda. Então, o segundo ponto. Primeiro ponto, conhecimento técnico. Segundo ponto, recursos financeiros. Uma igreja com profissionais bem desenvolvidos, bem remunerados, é um reino que pode investir mais nas obras do reino, né? E essas obras, elas são
tanto dentro do templo quanto fora do templo. Eu invisto no reino quando eu invisto naquilo que interessa o coração de Deus. Interessa o coração de Deus menos fome no mundo, menos pobreza no mundo? Então não importa se eu tô num tribunal como advogada ou se eu tô numa ONG recolhendo cestas básicas ou se eu tô pregando que Jesus ele veio para matar a fome da alma. Eu estou fazendo em nome de Deus. Oi, Vinícius, seja bem-vindo. Acabei de falar de você, do ar-condicionado. Depois você ouve no início. Então, segundo benefício, como o reino pode se beneficiar do seu desenvolvimento profissional? Mais recursos financeiros servindo ao reino, tá? Terceiro ponto, pessoas bem-sucedidas. Nós precisamos, né? Assim, eu sempre penso nas minhas palavras quando eu falo que precisamos, né? Eu não vou rever, não sei se precisamos, mas gostaríamos cada vez mais de ter cristãos bem-sucedidos. Eu não sei você, mas eu fui fazer faculdade na PUC Rio, né? Que é a faculdade mais cara do Rio. Claro que eu fiz com bolsa, porque eu não tinha dinheiro para pagar aquela faculdade. E eu fui estudar com pessoas de elite, filhos de político, de artistas, enfim, né? Pessoas de um nível social bem diferente do meu, bem diferente mesmo. Então, eu vi ali como que as pessoas bem-sucedidas da nossa sociedade ditam as regras da nossa sociedade. Como elas viram automaticamente exemplos a serem seguidos, né? Só por serem bem-sucedidas. Elas se tornam exemplos, se tornam referenciais. Então, se a gente for pensar principalmente nas novas gerações, nos adolescentes e jovens da nossa igreja, quais referenciais de pessoas bem-sucedidas eles têm tido, né? Cristãos. São poucas, assim, que a gente pode ver. Às vezes, os que são bem-sucedidos, e claro que bem-sucedido é uma medida individual. O que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para você. Por exemplo, eu estudei pra caramba e minha meta de uma pessoa bem-sucedida sempre foi uma pessoa que trabalha com o que gosta e tem tempo para fazer as coisas que gosta. Esse é o meu ideal de bem-sucedido. Então, hoje, eu sou bem-sucedida. Não sou uma das pessoas mais bem remuneradas que eu conheço, mas eu me vejo como bem-sucedida. Eu tenho a vida que eu queria ter. Então, esse ideal é diferente. Mas, em geral, as pessoas tidas como bem-sucedidas, se a gente pensar rapidamente assim na sociedade, elas são ímpias, né? Não são referenciais de uma vida com Deus. Então, qual um terceiro benefício que eu elenquei aqui? Quanto mais pessoas desenvolvidas profissionalmente, com sucesso na sua profissão, mais referenciais cristãos nós teremos, né? Mais referenciais mesmo, mais as novas gerações vão poder olhar e se espelhar sem ter que fazer aquele exercício. Não, isso aqui ele é exemplo, isso aqui não é exemplo. Não, um exemplo de vida cristã como referência para o mundo. Porque o mundo olha muito para esse tipo de referencial, de sucesso, de sucesso profissional, de sucesso financeiro. Então, se você sente um chamado no coração de... Ontem eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories de como eu posso te ajudar. E uma irmã estava falando, veio compartilhar que ela sente desejo de abençoar, ela se incomoda quando vê alguém passando necessidade financeira e ela quer abençoar essa pessoa. E se isso poderia ser um chamado, eu disse, com certeza, né? E a gente precisa de mais pessoas assim, porque isso também é abençoar o reino. A Débora está concordando. A Brenda está falando, infelizmente, muitos cristãos acham que é pecado ser rico. Exatamente, me trouxe para o foco de novo. É isso mesmo que eu ia falar. Porque se você sente um chamado assim de... eu sinto que eu quero ganhar dinheiro, que eu deveria ganhar dinheiro, eu tô sentindo que Deus tem isso para mim, vai fundo, meu irmão, vai fundo, né? E lembra de mim. Tô brincando. Mas vai fundo, é isso aí. Não é incompatível ganhar dinheiro
com servir ao reino. É incompatível servir ao dinheiro, que é uma coisa bem diferente de ter dinheiro, né? Porque tem pessoas que não têm dinheiro e servem ao dinheiro. Verdade? A Mari está comentando aqui. Pode crer, a maioria pensa que é pecado ser bem-sucedido financeiramente. Sim, e eu acho que é por conta daquele versículo, né? Não podeis servir a dois senhores, ou servirá a Mamon ou servirá a Deus. E é verdade, nós não queremos aqui dizer que a Bíblia está errada, jamais. É isso aí. Mas servir ao dinheiro é diferente de ter dinheiro, né? Como eu estava falando, existem pessoas que não têm dinheiro e servem ao dinheiro. Como? Só vivem em função do dinheiro. Não, eu não posso isso não, porque senão eu vou ser demitido e eu preciso desse dinheiro. Não, não posso isso não posso contribuir nisso não, porque senão vai faltar. Ela vive numa escassez tão grande que não percebe que serve ao dinheiro. E muitas vezes falando mal da pessoa que tem dinheiro e é liberal, né? A Sara tá falando, verdade, o dinheiro não corrompe, potencializa a corrupção que há dentro de nós. E nós, cristãos, nós temos muitas crenças com dinheiro, né? Como se dinheiro fosse algo sujo, algo errado, como se a partir do momento que eu vendo, aquilo já perde um pouco do valor espiritual que teria. Vou dar um exemplo prático. Eu tô aqui fazendo a live, compartilhando do meu conhecimento. A partir do momento, se eu faço uma venda, se eu anuncio um produto, as pessoas já olham para mim, então ela tá querendo vender. Ué, é errado vender? É menos missão porque eu vendo? Um médico não salva vidas mesmo cobrando pela consulta? Então por que outras pessoas a gente olha estranho quando é venda, quando tem dinheiro envolvido? Né? O fato do dinheiro estar envolvido não corrompe aquela ação. O dinheiro é uma... Nossa, eu tenho uma live que eu vou falar só disso e eu tô falando já aqui, né? Mas surgiu, eu gosto assim, de ir conversando, né? O dinheiro, ele é uma moeda de troca. Ele serve como uma troca, né? Eu tenho isso aqui para te entregar, algo que você precisa. Você tem dinheiro, você me dá dinheiro, eu te dou isso aqui. É uma troca. Só que a gente olha para essa troca de maneira suja, como se ela fosse errada, né? E ela não é errada. A gente precisa, como o povo de Deus, mudar um pouco a nossa visão sobre dinheiro para que a gente possa prosperar. A nossa visão sobre dinheiro, ela tem nos mantido numa prisão de escassez. E a gente fica nessa escassez com a sensação de que eu estou sendo mais espiritual porque eu não tenho dinheiro e acaba vivendo preso ao dinheiro justamente por não ter, né? E dinheiro é liberdade, porque quando eu tenho dinheiro, né, sendo crente, porque o dinheiro não tira Jesus de dentro do meu coração, né? Ele não precisa tirar. Se ele tá tirando, aí é um problema que você precisa resolver com Deus. O problema não tá no dinheiro, tá em você, né? A Mari tá falando. A Brenda falou aqui antes, verdade, a escassez também gera um altar a Mamon, com certeza. E muitas vezes um altar maior do que o dinheiro em si, né? Justamente por não ter, ou o medo de não ter. A Mari falou, se você compartilhou conhecimento de graça, tudo bem. Agora, se você cobra para dar uma consultoria, aí já é pecado. Aí eu já sou gananciosa, né? Mas e essa é uma crença, assim, que passa no nosso meio, né? Quando passa, eu não vou nem ficar dando exemplos, porque eu posso até ser errada, porque eu não pensei nisso antes para falar, mas ela passa no nosso meio e é uma crença que a gente precisa vencer, né? Porque dinheiro não é pecado. A Didi tá falando, Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Exatamente, e a questão está, onde está? Este versículo tem a ver com o contexto. Sim, ficou sem som? Tá dando para me ouvir não, gente? Me dá um feedback aí. E esse versículo, ele tem sim a ver, e a gente precisa entender onde é que está o nosso coração, né? Tá dando para me ouvir, gente? Fala aí para mim, por favor. Onde que está o meu coração? Então, o problema... Ah, que bom. Então, é alguma coisa aí, Mari.
Então, onde é que está o meu coração? Se o meu coração está no dinheiro, não importa se eu tenho ou não tenho, né? Não importa se eu tenho ou não tenho. A questão é no meu coração, não no dinheiro. O problema é sempre dentro, e Jesus já apontou isso, né? Ele ainda falou assim, sobre o reino de Deus. O reino não é comida, não. O reino não está aqui, não está ali. O reino está dentro de vós. Então, se o reino não estiver dentro de você, aí vai ter problema com dinheiro, sem dinheiro. Vai ter problema de qualquer jeito, né? Então, beleza. Obrigada, gente, pelo feedback do som. Então, recapitulando. Como o reino ganha? Conhecimento técnico, uma igreja com conhecimento técnico, uma igreja com recursos financeiros, uma igreja com exemplos de bem-sucedidos, de sucesso, cristãos de sucesso. E o quarto, que é o que eu mais gosto, né, que eu deixei por último, é de fermento levedando a massa. Então, na parábola que eu citei no início de Jesus, que Jesus fala que o reino de Deus é como uma mulher que pegou um fermento, escondeu na massa e depois a massa toda cresceu, se nós somos esse fermento como sal da terra, se nós, crentes em Jesus, com a vida submissa ao senhorio de Cristo, nós estivermos espalhados, misturados na sociedade, nós vamos estar dando outro sabor à sociedade, né? Se nós, como crentes, eu tô aqui tão empolgada que eu até me embolei. Por quê? Eu estava falando antes, no começo, eu comecei dizendo que reino de Deus é diferente de igreja, né? Que eu servir ao reino não significa somente servir à igreja, servir ao templo. Quando eu coloco isso, essa ideia, os crentes mais fervorosos, o que acontece com ele? O que é crente fervoroso para mim? Não só de falar em línguas, né? Um crente fervoroso é aquele que vive sua vida de maneira piedosa, prestando atenção ao que a palavra diz e se mantendo dentro dos princípios da palavra. Então, esse crente piedoso, quando a gente mantém essa ideia de que servir ao reino é servir ao templo, ele pouco a pouco vai deixando a vida fora e vai ficando dentro do templo. Então, vou dar o meu exemplo mais uma vez. Eu, na faculdade, tinha esse dilema, né? Ai, Deus, será que eu tenho que te servir? Então, eu vou sair da faculdade. Se eu caio nesse erro e saio da faculdade, o que eu ia fazer? Eu ia ficar dentro do templo. Eu ficando dentro do templo, eu não posso fermentar a sociedade de maneira tão eficaz quanto eu hoje posso, estando fora. Quando a gente insiste nesse discurso de servir somente ao templo, eu acabo tirando os crentes mais piedosos do mundo, né? No sentido do mundo mesmo, não do mundo de uma vida mundana, mas eu tiro os crentes da vida em sociedade, trago eles para ficar dentro da igreja. E aí eu perco advogados crentes, eu perco juízes crentes, eu perco políticos crentes, eu perco médicos crentes, eu perco professores crentes. E esses profissionais crentes, eles vão estar lá fermentando, dando tempero ao mundo, um tempero do gosto que agrada ao paladar de Deus, se a gente pode dizer isso, né? Eu não sei se eu estou sendo clara na minha metáfora, na minha analogia. Se faz sentido, comenta aqui para mim, por favor, né? Porque como professora eu sempre quero esse feedback. A Andréia falou que Deus sempre preza o coletivo, exato, sim. A Brenda, sair das quatro paredes é a maior necessidade do cristão atualmente. E a profissão é uma ótima porta para isso. Perfeito, é isso mesmo que eu estou querendo dizer. Sair das quatro paredes. Não ficar ali preso, né? Eu posso ser luz e, na verdade, eu tenho o maior potencial de ser luz nas trevas. Se eu fico procurando sempre estar em lugar iluminado, em lugar onde já brilha, em lugar onde só tem crente, em lugar onde só falam de Deus, o meu potencial de iluminar, ele diminui, né? Eu tenho o maior potencial de brilhar, de mostrar a luz de Jesus, se eu estiver no lugar mais escuro. Quanto mais escuro o lugar que eu estiver, ou seja, quanto mais
quanto menos cara de reino tiver o lugar onde eu estiver, mais ali eu vou poder brilhar a luz de Jesus. Estão concordando comigo? Amém. Os profissionais cristãos são a base de uma sociedade transformada. Sim, Júlio. Acredito nisso. Seremos luzeiros. Exatamente. Essa é a ideia. Então, se a gente fica preso no templo, né? Se a gente fica ali preso, eu tiro o potencial de iluminar o mundo, que é onde precisa ser iluminado. Porque na igreja, as pessoas já têm a luz de Cristo, né? Então, mais uma vez, resguardando aqui aqueles que são chamados para servir o templo, porque eles têm essa função também. Qual a função das pessoas que são chamadas para servir ao templo? Abastecer aquelas que são chamadas para servir fora. Então, vamos supor assim, eu sou uma profissional que brilho aqui fora, né? Não tenho nenhum cargo na igreja, não é verdade. Deixa eu dar outro exemplo. Vamos supor o Vinícius, que estava falando aqui. O Vinícius, ele trabalha com ar-condicionado, com manutenção de ar-condicionado. E no trabalho dele, eu nunca conversei com ele intimamente, mas no trabalho dele, ele tem contato com diferentes pessoas. Ele tem uma empresa disso. Então, ele vai instalar ar-condicionado em prédios comerciais, em escolas, e nisso vai tendo contato com um monte de gente. E vai ali gastando a luz dele, digamos assim. Vai ali temperando por onde ele está passando. Quando ele vai na igreja, o que ele vai ali na igreja? Ele vai ter comunhão com os irmãos, ser fortalecido pelos irmãos, ele vai receber palavra do púlpito que vai alimentar ele e vai fortalecê-lo para ele voltar para fora e levar mais luz para fora. Então, o trabalho de quem está dentro do templo, eu não acho que é menor do que quem está fora. Mesmo sendo quem está fora que vai iluminar onde está escuro. Mas eu não quero dizer com isso que essa missão é maior, é mais bonita. Não existe missão maior e mais bonita. Existe a missão que eu tenho que cumprir. Essa é a maior e mais bonita para mim. Então, aquele que é chamado para servir ao templo, ele alimenta aquele que é chamado para brilhar fora. E todos nós, como um corpo bem ajustado, servimos à vontade do Pai. Então, somos complementares, somos um corpo. A gente precisa cada vez mais, essa é uma outra visão que eu creio que precisa voltar, se fortalecer da gente como um corpo. Um corpo, ele se completa. Então, não é que eu tenho que ir para fora agora porque isso é que importa. Não, importa se você tiver que estar lá fora. Agora, se você foi chamado para ficar dentro, fica dentro. Porque você vai ser alimento para quem está fora. Amém? Faz sentido aí para vocês? A Sara está falando que faz sentido de ser luz. O Júlio, existem muitos conflitos em servir na igreja e no secular, sim. E é por causa desse conflito, Júlio, que Deus me chamou. Estou eu aqui, né? Eu creio que Deus me chamou para isso, porque isso foi a minha história, foi um conflito muito grande que eu senti e era algo muito doído dentro de mim. E foi assim, mais ou menos 2014 que Deus começou a falar isso comigo. E eu fugi, né? Então, eu até fui estudar, fui fazer cursos, mas teve um momento que eu pensei assim, não, cara, nada a ver eu falar isso, sabe? Eu pensei assim, nada a ver ficar falando disso. E aí eu acabei indo por outro lado no meu trabalho. Mas Deus, ele insiste, né? E eu me rendi e estou aqui cumprindo o meu papel. O papel que eu creio que Deus tem para mim nesse tempo. A Brenda tá falando, viva essa libertação de achar que só quem está com o microfone na mão está servindo. Mas ainda passo por muitos apontamentos por pensar diferente. Sim, porque essa é uma mudança de mente que a igreja está passando, né? A igreja está aprendendo sobre isso nesse tempo. Eu vejo que, sim, quando eu comecei a estudar sobre isso, quase ninguém falava. Hoje a gente já fala, eu vou trazer até aqui para conversar com a gente uns cursos que eu fiz, que é de tent maker. A Didi fez comigo, eu conheci a Didi num desse, né? De tent maker, o que é fazedor de tendas, que são profissionais que vão para países não alcançados, servir com o seu trabalho, mas também servir como missionários. E Business as Mission, que é o quê? Negócios como missão. Empreendedores que empreendem para o reino.
né? Uma modalidade específica de empreendedorismo. Então, essa mentalidade, Brenda, está sendo transformada. Eu creio que Deus está fazendo isso nesse tempo. Porque, como eu disse, quando eu comecei a estudar sobre isso, e estudar, eu digo, quando eu comecei a estudar na Bíblia, só eu e Deus ali, eu achando que Deus estava falando loucuras comigo, ninguém falava disso. Assim, eu não via ninguém falando disso. Mas Deus já falava sobre isso com determinadas pessoas. Hoje tem mais gente falando disso. Então, assim, eu creio que cada vez mais a igreja está sendo alimentada com essa mensagem. A Sara está falando, esse era o maior conflito em minha vida. Desconstruir esse conceito em minha vida tem sido passo a passo. É um processo. Concordo, Sara. É um processo porque muitas vezes a gente se sente culpado, né? Parece assim que eu tô deixando Deus de lado, que eu tô deixando a obra de lado. Mas eu vou fazer aqui uma série de lives na semana que vem só para falar disso. Só para falar dessa conexão entre vida profissional e ministerial. Vou dar 3 aulas, né, através de lives. Vou até falar aqui com vocês que eu estava anotando os temas agora, antes da live. Primeiro, como colocar o reino de Deus em primeiro lugar e ainda me desenvolver profissionalmente, vai ser uma. Segunda, os 2 ladrões da sua vida abundante, tempo e dinheiro. Porque eu acho que esses são os ladrões que nos impedem de viver essa vida abundante, no sentido de vida profissional e ministerial juntas. E terceiro, como conectar a vida profissional e chamado ministerial. Eu vou dar 2 caminhos exatamente para isso, sabe? 2 caminhos que eu enxergo, que eu tenho estudado, que é possível você conectar a vida profissional com o ministerial. E aí eu só vou combinar com o marido o horário que eu posso fazer essas lives, que eu quero fazer 3 dias seguidos. E eu vou anunciar, tá? Se você ainda não tá no meu grupo, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu vou compartilhando meus conteúdos, tá? Não é um grupo de bate-papo, é um grupo fechado, só eu posto. E eu abro só de vez em quando pra gente conversar sobre algum assunto específico. Se você ainda não faz parte dele, o link tá na minha bio aqui no Instagram, né? Então você pode ir na minha bio, que o link tá lá pra você entrar pra esse grupo, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. A Brenda, eu creio que essa mensagem se propague o mais rápido possível e que sejamos canal. Amém. Amém. Quanto mais gente falar disso, quanto mais gente viver isso, e viver isso nesse momento exige você ter uma conexão com Deus bem especial, no sentido assim, de nem todos na igreja vão entender isso, né? Vai ter gente que vai dizer que você é crente domingueiro, que você não quer servir a Deus. Por quê? Porque o seu principal chamado é do lado de fora. Então, é você ter misericórdia no sentido de entender que aquela pessoa ainda não enxerga como você, talvez nunca enxergue e tudo bem, né? Não tem todo mundo que vê da mesma forma, né? A gente precisa respeitar o tempo de cada um. A Dani falando Médicos Sem Fronteiras, ótimo exemplo, pastora. Ótimo exemplo, são médicos que são missionários, sim, na África. Sara ansiosa com essas lives, né? Que bom. Eu fico muito feliz, gente, porque quando eu comecei a falar disso, como eu estava dizendo, eu achava que ninguém ia se interessar, que isso era um conflito só meu. Deus falava comigo para eu falar sobre isso, né? Mas eu preferi, há uns 4 anos atrás, a ouvir mais a mim do que a Deus, né? Mas sempre há tempo de voltar. Quando você pega um caminho errado, é só fazer o quê? É só voltar, né? E Deus é misericordioso e perdoador. E estou aqui hoje muito feliz de a minha história poder abençoar outras pessoas. Como eu disse, se você ainda não faz parte do grupo no WhatsApp, por ali você pode acompanhar meus conteúdos mais de perto, né? Eu também vou fazer uma série de aulas, uma aula por semana gratuita. Ela vai ser ao vivo, gratuita, e depois eu vou fechar essa aula porque ela vai virar um conteúdo pago. Mas quem assistir ao vivo vai poder desfrutar dela gratuitamente. E eu vou sempre anunciar lá no grupo, então se você ainda não faz parte do grupo, é só entrar, é gratuito o grupo, tá bom? Gente, então eu vou encerrando por aqui. Espero que tenha abençoado você. Se você conhece alguém, algum profissional, indica meu trabalho, indica meu perfil, indica para assistir essa live. Eu também tenho um canal no YouTube com muitos vídeos, né? Renata Santos Desatar, o canal.
Vai lá que vai te abençoar também. Se inscreve no canal, bem blogueirinha. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, compartilha no grupo do WhatsApp da igreja e abençoa a sua irmã aqui. Amém? Espero que tenha sido bênção e fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Tchau!